Oi, tudo bem? Aqui é o professor John Alan e nós vamos hoje ter uma aula de retomada de conteúdo. Vamos então iniciar essa aula? Eu quero já começar para vocês mostrando aqui essas duas imagens. O que tem nessas duas imagens? Ah, professor, isso é fácil. Tem o Sol e tem a Terra. E o que isso tem a ver com a nossa retomada de conteúdo? Eu quero falar a respeito do geocentrismo e do heliocentrismo. E aqui, com esse slide de abertura já, eu quero perguntar para vocês. Qual imagem é referente ao geocentrismo e qual imagem é referente ao heliocentrismo? Você consegue me responder isso agora? Ok, vamos lá. Você pode ter se confundido, mas professor, por que você não colocou as imagens embaixo do que cada uma referencia a teoria? Isso foi de propósito. É para que você pense e tente lembrar lá dos conceitos que nós aprendemos e do que nós aprendemos a respeito do geocentrismo e do heliocentrismo. Então, já te respondendo essa pergunta que eu fiz, a imagem do Sol é referente ao heliocentrismo e a imagem da Terra é referente ao geocentrismo. E se você confundiu porque eu deixei elas nessa ordem, debaixo dessa sequência, agora você vai se lembrar do porquê que é o heliocentrismo, qual é essa teoria, o porquê dessa teoria e também a questão ali do geocentrismo. Vamos então começar. Geocentrismo. O que é o geocentrismo? Alguns de vocês podem até lembrar, alguns não lembram, ou alguns de vocês até confundiram quando eu perguntei ali por conta da associação da imagem com as palavras. E agora eu quero falar um pouco do geocentrismo. O geocentrismo, então, ele também é conhecido como um sistema ptolomaico. E ele foi elaborado pelo grego Cláudio Ptolomeu. Essa teoria diz que, olhe para essa imagem, a Terra está no centro do sistema solar. Como nós podemos observar aqui nessa imagem, temos a Terra e o sistema solar desenhado. E nessa teoria fala isso, que a Terra está no centro do sistema solar. E os demais astros, eles orbitam ao redor dela. Como vocês podem ver aqui, as órbitas marcadas por essas linhas. E os astros, eles estão fixos sobre as esferas, concêntricas e giram com velocidades distintas. O que é a respeito disso, né? Que eles estão girando, os astros são fixos girando em esferas concêntricas. Diz que tem um centro em comum para todos e é um círculo perfeito. É isso que diz a respeito de sobre esferas fixas e concêntricas orbitando a Terra. Então, eram órbitas circulares que esses planetas realizam em torno da Terra, segundo a teoria geocêntrica. E as velocidades são distintas para cada astro que está ali orbitando a Terra. Vamos ver agora a respeito do heliocentrismo. E vamos ver os pontos que são parecidos e os pontos que são distintos entre eles e o porquê dessas duas teorias. Vamos nessa? O primeiro, agora que nós estudamos, foi o geocentrismo, onde nós tínhamos a Terra como foco. Aqui nós temos o heliocentrismo, onde o quê? Nós temos, olha para essa imagem aqui, o Sol como centro do sistema solar. E antes nós tínhamos a Terra no centro do sistema solar. Então, o heliocentrismo. O primeiro modelo matemático relacionado ao movimento planetário. Ele foi realizado por Nicolau Copérnico. E nesse modelo, como eu falei para vocês, e vocês observam na imagem, nós temos o Sol. E ele seria o centro da órbita de todos os planetas e os quais apresentavam trajetos circulares.
e uniformes. Além, ele também notou que existia uma diferença entre a velocidade entre os planetas que estão mais próximos e os mais afastados do Sol. Então, os planetas que estão mais próximos, como por exemplo a Terra, têm uma velocidade orbitando ao redor do Sol, e planetas mais distantes, como Júpiter, têm uma outra velocidade para orbitar o Sol. E quais são os pontos que nós temos semelhantes entre o geocentrismo e o heliocentrismo? Nossa, professor, mas você tem certeza que existem pontos semelhantes? Você não está, sei lá, você não está divagando, não está pensando em algo que não tem relação? Não, pelo contrário. Nós podemos observar aqui que o quê? No geocentrismo, ele fala que o sistema solar, os astros orbitavam ao redor dele, né? A Terra como centro do sistema solar, e os astros orbitavam em esferas concêntricas. Esferas concêntricas são círculos, então eles orbitavam de forma circular. E no heliocentrismo, ele também apresentam trajetos, os planetas apresentam trajetos orbitais circulares e uniformes, ao redor também, agora, do Sol e não mais da Terra. Então esse é o ponto que eles têm semelhança. E aqui também diz que Copérnico começou a falar a respeito da diferença de velocidade que o planeta que está mais próximo do Sol orbita com a velocidade que o planeta mais distante vai orbitar. Então existe essa diferença de velocidade entre os planetas ali, mais próximos e mais distantes. Esse modelo foi um modelo planetário, como eu falei para vocês ali, proposto por Copérnico. Mais tarde, esse modelo ele foi corrigido e melhorado por Tycho Brahe. Ele observou que existiam alguns erros ali, né, relacionados ao movimento dos astros. E nós vamos ver quais foram esses erros e o que ele apontou de melhoria na teoria de Copérnico. Em 1600, o astrônomo alemão Johannes Kepler era assistente de Tycho. Kepler, ele revolucionou o campo da astronomia da mecânica celeste. Quando ele fez o quê? Ele enunciou as tão conhecidas 3 leis de Kepler. E é um pouco disso que nós vamos retomar o conteúdo e nós vamos aprender na aula de hoje. Não só aprender, mas relembrar, né? Reaprender. E hoje eu quero falar sobre isso. Então nós temos aqui que Copérnico, ele, né, teve ali a teoria do heliocentrismo. Então Tycho Brahe, ele melhorou e apontou ali algumas mudanças em relação aos movimentos planetários ali entre os movimentos dos astros. E Johannes Kepler, então, ele continuou esse trabalho e fez a teoria, né, e as suas 3 leis, que são estudadas até os dias de hoje. As 3 leis de Kepler. O movimento planetário é elíptico e não circular. Essa foi uma grande mudança que aconteceu. Por quê? Voltando aqui, nós temos tanto no geocentrismo aqui, quanto no heliocentrismo, que os movimentos orbitais dos planetas eram movimentos circulares. Então, Tycho Brahe e Johannes Kepler, eles fizeram esse estudo e, como fala aqui, eles apontaram alguns existentes erros. E um dos erros foi realmente esse. O movimento orbital dos planetas não era circular, mas sim elíptico. A relação matemática para o período e o raio orbital dos planetas. Então nós vamos ver esses 2 pontos a respeito aqui das 3 leis de Kepler, para a gente estar relembrando. Ah, professor, mas eu não sei o que é uma elipse. Professor, mas qual que é a diferença de uma elipse e de um círculo? Por que ele estava errado? Mas, professor, eu sempre vejo ali a representação circular do nosso sistema solar. E por que você está falando
então que é uma elipse, não é um círculo. Por que você está falando isso, professor? Vocês vão entender porque eu vou mostrar para vocês algumas características da elipse, para vocês estarem relembrando o que é uma elipse. Então, para nós darmos início, eu quero falar sobre a lei das órbitas. Quem aqui, por acaso, conhece essa lei ou lembra dessa lei? Alguém, assim, consegue me falar, apontar alguma coisa? Bem, agora vocês já leram ali no slide, mas qual de vocês consegue realmente me mostrar ou me falar algo a respeito dessa primeira lei de Kepler? Ok, se você não lembra, não tem problema. Vamos dar essa recapitulada agora para ficar fresquinho na sua memória. Vamos ver aqui. Lei das órbitas, primeira lei de Kepler. Ela descreve o modelo orbital elíptico, contrariando o modelo de Copérnico, onde as órbitas dos planetas eram circulares. E no modelo de Kepler, o Sol está em um dos focos. Então nós temos que o movimento orbital dos planetas agora ele é elíptico e o Sol é um desses focos. Ok? Vamos ver o próximo slide. Aqui eu quero trazer para vocês os elementos de uma elipse. Vamos estar observando agora então aqui os elementos dessa elipse. Primeiro, eu quero propor aqui para vocês, através dessa imagem, uma atividade para vocês estarem realizando. Essa atividade vocês podem estar realizando com seus pais ou sozinhos ali, com cuidado. Mas é uma atividade simples e vocês não vão gastar para fazer essa atividade. Eu proponho essa atividade para vocês até estarem também conseguindo entender melhor a respeito ali, né, dos elementos da elipse e a diferença da elipse e da circunferência e do círculo. Né? Qual que é essa atividade, professor? A atividade é o seguinte. Você vai pegar um papelão e esse papelão você vai pegar duas tarraxinhas. Você vai pegar uma distância, um ponto, entre dois pontos, e você vai colocar uma tarraxinha. Colocou uma tarraxinha, você vai medir uma distância. Coloca outra tarraxinha. Você vai fazer o que com isso? Você vai pegar um barbante e você vai colocar preso nessas duas tarraxinhas. E você vai pegar um lápis e vai fazer exatamente como está aqui na imagem. Você vai deixar o fio aqui, sem estar dobrado, ele esticadinho, mas não vai puxar muito forte também para não soltar a tarraxinha ali e falar depois que o professor ensinou errado e não deu certo. Então você vai deixar ele preso ali na tarraxinha, você vai pegar o barbante preso em uma tarraxinha, vai prender o barbante na outra. Vai deixar esticado, vai pegar um lápis e vai fazer o movimento com o lápis, sempre deixando esticado aqui o fio. E você então vai conseguir realizar o desenho da elipse. O que as duas tarraxinhas vão representar para você no seu desenho? As duas tarraxinhas elas vão representar os seus focos. Nós podemos chamar de F1 e F2, foco 1 e foco 2. O seu barbante ele vai ser a distância R do foco a um ponto da elipse. Essa distância R1 e R2 do seu ponto da elipse, ela sempre vai ser constante. E nós temos aqui a distância desse ponto da elipse até o meio, nós temos o semi-eixo maior e B, o semi-eixo menor. Então eu proponho essa atividade para você conseguir assimilar a diferença de uma circunferência e a diferença ali de uma elipse. Se você pegar um transferidor e no papel você colocar ali, né, a pontinha do transferidor e girar, você consegue fazer um círculo. Por quê? Porque tem um centro, tem um foco ali apenas. E na elipse nós temos dois focos. E aqui está a diferença do que eu falei para vocês. Vocês até perguntaram, professor, mas só que eu vejo que existem ali desenhos e imagens que o sistema solar ele é circular. O porquê? Porque essa distância entre os dois focos da elipse, que é excentricidade, vai determinar se a elipse vai ser mais aberta ou mais fechada.
E devido à distância entre os focos do nosso sistema solar não serem grandes, é até engraçado falar isso, não serem grandes, porque o sistema solar é gigante, né? É a mesma coisa que eu comparar o meu anel aqui com essa tela. É muito pequeno, né? Mas a distância que tem ali entre eles é uma distância pequena no sentido da distância entre os focos, o que faz com que a elipse se aproxime a uma circunferência. Então, usando de exemplo o meu anel mesmo, que eu estava mostrando para vocês, a aliança aqui, ela é circular e ela tem um ponto só, apenas um foco. E ela é bem circular. A diferença entre a circunferência e a elipse é justamente essa, que ela tem apenas um foco, a circunferência. E já a elipse tem dois focos. E o porquê que eles associam e porquê que Copérnico fala ali, né, que Tycho Brahe e o Johannes Kepler, eles melhoraram a teoria de Copérnico. Porque Copérnico ele ainda acreditava que o sistema solar era circular, eram órbitas circulares. E já Johannes Kepler, ele trouxe, né, que essas correções mostrando que era uma órbita elíptica. E por que eles confundiam? Justamente por isso que eu falei, por conta dessa distância entre os focos. Não é uma distância tão grande, o que faz com que a forma da elipse seja próxima de uma circunferência, mas são órbitas elípticas que os planetas realizam. Vamos continuar aqui agora no próximo slide. Então esses são alguns elementos da elipse e não esqueça de fazer a sua atividade. Tira umas fotos ali do que você vai utilizar. Se você quiser fazer em um pedaço de madeira com 2 pregos e barbante, você também pode fazer, não tem problema. Então deixa aí essa atividade proposta para você fixar melhor essa diferença de elipse e circunferência. Então você faz essa atividade, coloca ali, tira umas fotos ali dos materiais que você vai utilizar para o seu experimento. E você faz uma listinha ali dos experimentos e me descreve como que foi fazer essa atividade. Então daí você traz isso na próxima aula para a gente estar conversando e ver como que foi, beleza? Então vamos para o próximo slide agora. Continuando falando a respeito disso, nós temos essa outra imagem. Na imagem, nós temos um planeta M, que é esse planetinha vermelho ali, ó. E ele está fazendo o quê? Ele está em órbita elíptica em torno do Sol. Opa! Então nós temos que esse tracejadinho azul é a órbita elíptica que esse planeta está realizando. E nós temos o quê? Mais um detalhe aqui, ó. O Sol, ele ocupa um dos focos F. Você está vendo aqui, ó, essa bolinha laranjinha? Essa bolinha é o Sol, representação do Sol. Ele ocupa um dos focos dessa elipse. Então o F tem o Sol e no F2 tem o Solzinho. E esse Sol tem uma massa, um M grande, e um Mzinho do planetinha. Ambos os focos ele ficam a uma distância EA. Nós temos essa distância do foco até o centro daqui, da elipse. Nós temos essa distância EA de F' até o centro da elipse. Onde é a excentricidade. Então nós temos aqui o meio da elipse, que é a excentricidade. Essa distância do foco, quanto maior for a distância do foco aqui, maior vai ser a elipse, a abertura da elipse, ou mais fechado, o que vai dar a impressão dela ser circular, no exemplo do nosso sistema solar. A segunda lei que nós vamos estudar hoje. Essa segunda lei, ela é a lei das áreas. A segunda lei nos mostra o quê? Alguém lembra a respeito dessa lei? Sabe, de repente você lembra alguma coisinha lá? Ah, professor, talvez seja isso. O que você souber já contribui muito, porque já conseguimos ali ver, você já avançou, né? Aprendeu um pouquinho mais. Alguém lembra um pouco a respeito dessa segunda lei de Kepler? Ok, vamos lá então dar uma relembrada. Vamos relembrar isso daí para, como eu falei antes, ficar com a memória fresquinha esse conteúdo. A segunda lei, ela mostra que uma linha, imagina essa linha aqui desse planeta, aqui nós temos uma linha ligando qualquer planeta ao Sol, elas varrem áreas iguais em tempos iguais. Como assim, professor? Não entendi isso. Eu vi lá atrás, mas você falou agora e confundiu minha cabeça. Não consigo entender. Calma, respira, se concentra e vamos entender aqui. O que nós temos? Você está vendo aqui
tem essa área verde aqui e tem essa outra área verde desse outro lado. Vamos chamar isso de A1 e A2. Nós temos aqui nessa imagem, e nós temos a lei aqui enunciada, falando que ele varre áreas iguais em tempos iguais. Você está observando aqui, ó, tem um ΔT. O que é esse ΔT? O que esse delta representa? Lembrando que o delta aqui, esse ΔT representa a variação do tempo. O delta é a variação. Então nós temos aqui ΔT, que é a variação do tempo. Então, o tempo que esse planeta demora para ir daqui a aqui, para varrer essa área, é o mesmo tempo que ele varreria desse ponto até esse outro ponto aqui. Então ele varreria áreas iguais em tempos iguais. Então a mesma área A1 tem na área A2. Vamos ver o próximo slide aqui. Quero mostrar para vocês agora mais alguns elementos que nós temos aqui a respeito da varredura de áreas e a respeito aqui da nossa órbita elíptica. Vamos dar uma olhada aqui. O que nós temos aqui nessa imagem? Vamos analisar cada parte da imagem. Temos o Sol, temos um planeta, uma órbita em verde elíptica, mostrando a órbita elíptica. Nós temos um ponto P e temos um ponto A. E o que é esses pontos? Vamos ver já já. Aqui você tem também um RP, um RA que vai do Sol até aqui. Nós temos R. Lembra daquele R da distância do planeta a qualquer ponto? R1, R2 lá que a gente viu para formar a elipse? É o R aqui, o raio dessa elipse. Aqui agora, sabendo cada parte da imagem ali, nós temos que o quê? Nessa órbita elíptica, temos o periélio. O que é o periélio? Algum de vocês pode me falar? Algum de vocês lembra o que é o periélio? Pode me falar, professor? Eu lembro que é isso. Alguém lembra? Ah, ok. Vamos lá, então. O que é o periélio? É o quê? É o ponto no qual o planeta está mais próximo do Sol. Se vocês observarem isso, é meio óbvio, né? Você deve estar pensando, nossa, professor, você parou, esperou a gente responder. Alguns responderam certo, outros responderam errado, outros nem responderam. Eu falei, eu não vou responder o professor. Mas o que vocês conseguem olhar aqui e é óbvio de você perceber? Que tem um RP pequeno e um RA grande. Então nós temos que o periélio é o ponto a qual os planetas estão mais próximos do Sol, dessa elipse. E nós temos o ponto A, lá do outro lado, que é o afélio, que é o ponto mais distante dos planetas em relação ao Sol. E lembrando que o Sol está em um dos focos da nossa elipse do Sistema Solar. Vamos ver o próximo slide agora. Quero trazer aqui para vocês um exercício para a gente realizar junto agora, para conseguir pensar. Assim, não é nem um exercício que vai precisar fazer conta, por enquanto. Não vai precisar fazer conta, vai precisar fazer alguma coisa muito difícil, mas é para a gente imaginar junto e conseguir fazer a associação desse conteúdo, beleza? Vamos ler aqui então o slide. Supondo que o tempo gasto para o planeta se movimentar em C até C', ele seja igual ao tempo para se deslocar de B a B'. De acordo com a segunda lei, a área A1 é igual à área A2. Eu vou mostrar para vocês uma imagem, e nessa imagem eu vou ir na imagem, mostrar, vou ler com vocês, daí na imagem eu vou mostrar para vocês e voltar para a gente relacionando os elementos da imagem. Foca aqui e vamos conseguir entender isso daqui, hein? Vamos relembrar esses conceitos. Então nós temos que o quê? A área 1 vai ser igual à área 2 em um mesmo intervalo de tempo, ΔT. Para que
as áreas A1 e A2 sejam iguais, o arco, né, o arco que forma do ponto C a C', deve ser maior do que o arco de B a B'. Nossa, professor, não estou entendendo nada, se confundiu minha cabeça. Calma que você vai ver a imagem e você vai conseguir entender. Com isso, nós podemos concluir que a velocidade no trecho em que o planeta está mais próximo do Sol, ela é... Aqui, ó. Concluímos que a velocidade no trecho que o planeta está mais próximo do Sol é maior. E o trecho que está mais distante ela é menor. Então nós temos o quê? A distância no ponto periélio, a velocidade é mais rápida, a velocidade ali do planeta é mais acelerada do que quando o planeta está passando no afélio. Ela tem uma desaceleração, ela vai um pouco mais devagarzinho. A gente vai entender isso já já. Eu vou mostrar para vocês uma simulação para que vocês possam entender isso também. Vamos ver a imagem. Aqui nessa imagem tem o que eu falei para vocês. Nós temos B, B', aqui B, a B', temos um V, um ponto aqui, que é o V afélio, que seria a velocidade em afélio. Lembrando que é para mostrar que a velocidade aqui do planeta no ponto afélio. E aqui é só para mostrar a velocidade do planeta no periélio. E nós temos C a C'. Esse semiarco aqui, ó. Tá vendo que forma um semiarco aqui e um semiarco aqui. De circunferência, né? E nós temos que o quê? Que a velocidade no periélio é maior que a velocidade no afélio. Como eu tinha mostrado antes para vocês aqui nessa relação. Onde nós vimos que se ele se movesse de C até C' em tempo igual, e também, se fosse o mesmo tempo aqui, de B a B', ele vai ter esse A1 igual à área 2, varrendo a mesma área. Ah, professor, mas não parece a mesma área. Olha aqui o tamanho que tem isso, olha o tamanho que tem o A2. Eles são a mesma área, porque a segunda lei nos diz isso, que quando eles varrem no mesmo intervalo de tempo, são áreas iguais. Então, conforme descrito na segunda lei de Kepler, o segmento de reta descreve áreas iguais e intervalos de tempos iguais, com os planetas se movendo com velocidades diferentes de acordo com sua distância do Sol. Guarda essa informaçãozinha aqui a respeito dessa diferença de velocidade em relação ao Sol. Eu vou mostrar para vocês e vou deixar um site aqui, vou falar para vocês um site que vocês podem entrar, que tem algumas simulações a respeito desse movimento elíptico e outras simulações que vocês podem acessar lá e poder estar também vendo a representação e a simulação de outras áreas de estudo, para vocês entenderem um pouco melhor a respeito disso, da diferença da velocidade que esses planetas eles têm de acordo com a sua distância em relação ao Sol. Vocês vão ver isso na simulação também. Essa é a segunda dica do prof. Primeira dica do prof, atividade para vocês lembrarem como é a elipse e quais são os elementos da elipse. Segunda dica do prof, acessar o site PET Colorado de simulações para vocês estarem aprendendo e vendo ali como é feito essas órbitas elípticas e a diferença dessa velocidade entre as distâncias dos planetas em relação ao Sol. Vou mostrar para vocês agora aqui um pouquinho da simulação para vocês entenderem. Se vocês observarem aqui, o planetinha rosa ele já conseguiu completar ali, né, a sua trajetória. E o planetinha em V ele ainda está realizando a sua trajetória. O porquê disso? Porque a distância que esse planetinha verde ele está em relação ao Sol aqui é uma distância maior do que o planetinha em rosa. Se vocês observarem aqui, ó, nós temos o quê? Uma órbita elíptica. E todos estão fazendo essa órbita elíptica. Se vocês observarem aqui, ó, eu vou iniciar novamente, eu vou parar. Vamos restabelecer aqui de novo, ó. Vou iniciar. Começou. Tá mais próximo, teve a velocidade dele é maior do que a velocidade do planeta mais distante. Já realizou, o verde ainda está realizando, o azul também já realizou. E aqui eu quero que vocês se atentem também a um segundo ponto que nós observamos aqui.
em relação à velocidade no ponto periélio e a velocidade no ponto afélio. Eu vou diminuir um pouco aqui a velocidade deles, do movimento, para vocês conseguirem observar melhorzinho isso. Ó, diminuindo a velocidade aqui, ó, vocês podem observar, vamos observar aqui pela partícula azul. Chegou no ponto do periélio, velocidade máxima, começou a se afastar, começou aí. Afélio, mais devagarzinho, teve uma desaceleração, acelerou aqui no ponto de periélio e, ó, o verdinho, tá indo com uma aceleração menor, começou a chegar no ponto afélio, lembra da lei, ponto de afélio, velocidade máxima. Começou aí o planeta aqui, ó, passou, vai chegar no ponto de afélio aqui. Chegou no ponto de afélio, com uma aceleração bem reduzida. Então aqui eu deixo para vocês de dica esse site de simulação, é o site do PET Colorado, é um site gratuito, então você pode entrar lá e ver, tem várias simulações, e nós podemos aqui, daí você pode também dar uma brincada aqui de acordo com o que você quiser. Você pode alterar aqui a massa do corpo, você pode alterar as posições, as velocidades aqui, e você pode conseguir, então, realizar esse simuladorzinho aí para estar podendo ajudar vocês a entender lá, ó, a diferença da distância dos planetas, que vai determinar o tempo que eles vão orbitar o Sol, e também a questão da velocidade aqui que nós podemos observar do ponto afélio e periélio de velocidade desses planetas. Lembrando que essa é a segunda lei que nós estudamos ali. E é também a diferença de quando Copérnico, ele fala lá, e Johannes Kepler, eles falam que eles observaram que existia algumas diferenças em relação à movimentação desses planetas do heliocentrismo, que é o que eles defendiam, a teoria que eles defendíamos, e já para vocês relembrarem também isso. Nós vimos lá no começo da aula que existia essa diferença, que eles estudaram e observaram essa diferença da velocidade que planetas mais distantes do Sol tinham para fazer a órbita, o tempo que eles demoravam, e também para vocês lembrarem da diferença da velocidade máxima em periélio e velocidade reduzida em afélio. Aqui vocês conseguem observar, né, muito bem isso que eles têm nas suas teorias lá, né? A diferença e o que mudou de uma teoria para outra. A velocidade orbital, ó, o rosa já orbitou o Sol, o planeta azul ainda, agora que vai fechar a órbita, e o planeta verde ainda não fechou sua órbita, enquanto os outros planetas já fecharam, porque ele está mais distante do Sol. Então deixo de dica aí para vocês, o site do PET Colorado, olha só. Segunda dica do prof da aula de hoje, hein? A primeira foi lá o experimento para vocês fazerem, a segunda, esse site de simulação. Vou parar a simulação aqui. E agora, vamos fazer uma recapitulação aqui. Relembrando alguns conteúdos que nós estudamos e foi abordado no dia de hoje. O que nós estudamos, então? O geocentrismo. E o que é o geocentrismo? Vamos recapitular lá. Geocentrismo, na imagem, como vocês podem observar, planeta Terra como o centro do sistema solar, os outros planetas orbitando ele de forma circular. E também vemos aqui, né, que são esferas concêntricas. Daí a questão das esferas concêntricas, as circunferências com apenas um centro, um foco. Heliocentrismo, teoria de Copérnico. Ele fala que agora não é mais a Terra como centro do sistema solar, mas nós temos o Sol. Sol como centro do sistema solar, os planetas orbitando eles, porém ainda estavam em trajetórias circulares. Então, tanto no geocentrismo como no heliocentrismo, órbitas circulares. Diferença: heliocentrismo, Sol como foco do sistema solar. Geocentrismo, Terra como foco do sistema solar. E essa aqui, daí então, Copérnico viu que existia uma diferença entre a velocidade dos planetas mais próximos do Sol e os mais distantes. Assim como nós vimos na simulação. O planetinha rosa estava com uma velocidade ali e o planeta que estava lá, o último, que era o verde, se eu não me engano, ele estava com uma velocidadezinha ali
para fazer a órbita do planeta em relação ao Sol demorou um pouco mais do que o rosa, né? O rosa tinha feito 3, 4, enquanto o verdinho estava fechando uma ainda e o azul tinha fechado 2. Por quê? Porque existia essa diferença da distância entre os planetas em relação ao Sol. Lembrando que daí com esse modelo de Copérnico, então Tycho Brahe e Johannes Kepler, o que eles fizeram? Cara, a gente também acredita que o Sol é o centro do nosso sistema solar, mas nós descobrimos que existe o quê? Como fala aqui, ó, ele foi corrigir e melhorou alguns trabalhos de Kepler, relacionando o movimento orbital dos planetas. Por quê? Aqui entra a maior diferença. Como nós vimos, o movimento planetário é elíptico e não circular. Por isso que o professor deixou de dica para vocês fazerem aquele experimento. Para ver a diferença entre fazer uma elipse utilizando ali os materiais que eu citei ou com um transferidor para você ver como é a circunferência e a diferença. Então esse foi um dos pequenos avanços, mas não apenas pequenos. Pequenos no sentido de pequena descoberta da diferença do que uma circunferência e uma elipse, mas um grande avanço para essa área de estudo. E nós temos aqui também o estudo das relações matemáticas que nós vimos hoje. Vimos a primeira lei, que é a lei das órbitas, que descreve o modelo orbital elíptico e não mais o circular, como nós já vimos. E o Sol, um dos focos. Lembra de fazer atividade. Lei das áreas. Mesma área, por mais que não pareça, mas é a mesma área. Em tempos iguais, ela é varrida. A mesma área varrida em tempos iguais. É a lei das áreas. Varrem áreas iguais em tempos iguais. Então foram esses conteúdos que nós vimos na aula de hoje. Aqui para vocês lembrarem da relação entre o afélio e o periélio, que a velocidade, como nós vimos também na simulação, do planeta em periélio é uma velocidade maior do que quando ele está passando em afélio, a parte mais distante em relação ao Sol. Periélio e o afélio. Então não se esqueçam disso. Como nós podemos ver, o P, a distância RP, velocidade máxima, RA, essa distância RA do afélio, uma velocidade mais desacelerada. Então foram esses tópicos que nós vimos na aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês não podem deixar de participar da próxima aula. Vai ser uma aula muito importante para vocês. Por quê? Ah, professor, mas você já não recapitulou. Quantas leis que eu falei para vocês que eram? 3 leis de Kepler. Na aula de hoje, nós vimos apenas a primeira lei e a segunda lei. Nós vimos apenas a lei das órbitas e da varredura de áreas. Nós vamos ter a lei dos períodos, que vocês vão ver a relação entre o período e o tempo da distância lá dos planetas, que é a terceira lei de Kepler. Ah, professor, mas eu posso já dar uma pesquisada, posso buscar? Claro, com certeza. Se você trouxer para a próxima aula já suas dúvidas, o que você precisa tirar de dúvida. Porque, como eu falei, é uma retomada de conteúdo. Então, se você trouxer, professor, até mesmo dessa aula, não entendi o que é o afélio, não entendi o que é o periélio, não entendi como que eu faço a elipse, por que é elíptico. Traga suas dúvidas para a gente tirar elas, para que elas venham ser sanadas na próxima aula, porque a gente vai continuar esse estudo. Na próxima aula a gente vai aprender e relembrar, né? Porque nós já aprendemos, então a gente vai relembrar a terceira lei de Kepler, vamos relembrar o movimento de rotação e translação, que são movimentos que vocês já viram, são movimentos simples de serem compreendidos, mas que são muito importantes para a continuidade da nossa aula. São apenas 2 dos vários movimentos que o nosso planeta faz em relação ao Sol e os movimentos que ele mesmo realiza. Então, nós vamos ter na próxima aula a terceira lei de Kepler, vamos ter rotação e translação, e eu quero trazer para vocês também um estudo de uma aplicação de tudo isso. Uma aplicação que vocês experimentam, que vocês vivenciam e talvez vocês nem saibam que tem a relação. Que são as estações do ano. Então, vamos estudar sobre isso. Na próxima aula, não se esqueçam, tragam suas dúvidas, seus questionamentos. Iremos aprender sobre a terceira lei de Kepler, rotação e translação, eixo de inclinação da Terra. Iremos aprender sobre como tudo isso influencia nas estações do ano. E o porquê que existem as estações do ano.
Se você já se perguntou, se questionou por que enquanto aqui no hemisfério sul, aqui no Brasil, agora a gente entrou no inverno, por que está entrando no verão? Por que entrou no verão no hemisfério norte? Por que lá tá calor, aqui tá frio? Por que existe outono, inverno? Como que isso funciona? E se você nunca se perguntou isso, eu deixo esse questionamento para você. Pense sobre isso, reflita, tente entender, tente questionar. Não se esqueça do que nós estudamos, porque na próxima aula a gente vai dar continuidade, a gente vai avançar no conteúdo e eu espero que todos vocês estejam presentes na próxima aula, porque isso vai ser de suma importância para que vocês entendam por completo tudo que eu quero trazer para vocês. Beleza? Então, vou deixar aqui para vocês algumas das referências. Se vocês tiverem interesse, vocês podem estar pesquisando um pouco mais e nós nos vemos então na próxima aula. E não se esqueça, a ciência ela foi feita para ser pesquisada, para você se questionar, então embarca comigo nesse caminho da ciência e vamos nos ver na próxima aula. Até mais!